crianças! Tudo bom com vocês? Voltamos para mais um de nossos mistérios. Vamos desvendar o mistério de hoje? Qual será o mistério de hoje? Quando a esperança nunca morre? É uma pergunta. Quando a esperança nunca morre? O que é esperança, crianças? Vocês sabem? A gente vai por aqui, ó. O que é esperança conforme o dicionário? A esperança é também acreditar que alguma coisa vai acontecer. A gente, por exemplo, tem esperança que essa situação difícil de ficar trancadinho em casa, de não ir para a escola ver o amiguinho, vai passar. Temos esperança. Nós temos esperança de que a gente pode fazer uma viagem o ano que vem. Nós temos esperança. Temos esperança de que a gente vai passar de ano na escola. Temos esperança que a gente vai falar um outro idioma quando tiver maiorzinho, não é? Então a gente tem esperança. E vocês sabiam que tem gente que não tem esperança? Tem gente que assim, ó vida, ó céus, e assim, os dias são difíceis, e elas acham que o dia vai ser isso, que a vida é só trabalhar, estudar, comer, dormir, e que um dia elas vão morrer e o mundo vai acabar e tudo acabou. Mas nós temos esperança em Jesus. Nós temos esperança de uma vida eterna. A Bíblia diz assim, Cristo em mim, esperança da glória. Nós temos esperança em Jesus. Nós temos esperança de uma vida em Jesus. Para sempre, uma vida eterna. E lá em Tessalonicenses, a gente vai conseguir falar num livro da Bíblia sobre pessoas que estavam deixando de ter esperança. E elas começaram a ficar confusas, sabe? Os tessalonicenses eram as pessoas que viviam em Tessalônica, uma cidade. E Paulo escreveu 2 cartas para essa cidade, falando para eles sobre esperança. E é com isso, com essa leitura, com esse aprendizado que a gente vai conseguir responder o nosso mistério. Quando a esperança nunca morre? Jesus falou que quando voltasse, e nós sabemos, nós vamos ler lá, que quando ele voltar, ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. E essas pessoas lá de Tessalônica, elas estavam ficando muito confusas, tinha uns boatos, umas mentiras na cidade rolando, e tinha gente falando assim, ó, quando morre não acontece nada, esses daí que já morreram pra sempre, a gente escuta falar isso ainda hoje, não é? E aí, eles estavam ficando muito tristes e Paulo escreveu uma carta para eles. E vocês lembram que a gente falou na semana passada sobre a volta de Jesus? Então hoje nós vamos continuar falando sobre essa esperança que nós temos na volta de Jesus. Lá em Tessalonicenses 4:14 fala assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem em Deus os tornará a trazer com ele. Então, as pessoas estavam com esse medo, elas estavam desanimadas e Paulo mandou essa carta falando sobre essa palavra. E dizendo, quando Jesus voltar, quando for o dia do Senhor, ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele. Ou quem morreu nele? Aquele que crê em Jesus. E essas pessoas então começaram a ter esperança e a se animar um pouco, né? Lembram que quando eu falei que quando Jesus voltar, ninguém sabe o dia e nem a hora? A gente não sabe. Então, se uma pessoa fala assim, é amanhã, o mundo vai acabar
dia 30 de fevereiro de 2021. Nem existe. Se a pessoa falar uma data, ninguém sabe. Nem o dia e nem a hora. Alguém já ouviu falar que um ladrão ia assaltar uma loja, ia roubar o banco e ele marcou a hora? Já ouviram falar? Ele não marca a hora. E na Bíblia faz uma comparação sobre quando Jesus voltar, que ele virá como um ladrão. Por quê? Porque vai ser de repente, vai ser sem avisar. Então ninguém pode falar que dia que é, quando é que é, isso não existe. E antes dele voltar, a gente sabe que vai ter um período chamado de apostasia. A gente vai pôr aqui o significado para vocês. Apostasia, que é o abandono da fé, é a rebelião, né? O abandono das doutrinas cristãs, então de uma doutrina, de uma religião. E esse período de apostasia, ele já aconteceu no passado e ele também acontece hoje. Que são pessoas que falam que não existe isso de volta de Jesus, que tem parte da Bíblia que não está certa, ou tem pessoas que falam que não, isso aqui não é pecado, ou não existe isso de pecado. Deus não liga para essas coisas. Tem gente que também fala assim, olha, quem tem Deus não tem nenhum problema. Isso é verdade, crianças? Não é verdade. Então, todas as pessoas que fazem falso ensino são falsos profetas. E esses falsos profetas também estão ligados a essa apostasia. Essa rebelião, esse ensinamento errado, né? E diante de toda essa confusão, né? Tem um tempo de apostasia, Jesus vai voltar, estamos numa situação difícil. Qual é a nossa atitude? O que a gente deve fazer? E aí, lá na primeira carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses, ele falou sobre isso. Cadê a Bíblia de vocês? Vocês têm uma Bíblia em casa? Eu sei que vocês têm Bíblia. A mãe tem uma Bíblia. Vamos abrir junto? Vamos ler junto? Vou esperar, hein? Tessalonicenses 5, do 13 ao 22. Vamos ler tudo? Vamos ler tudo. Onde fica Tessalonicenses? Lembram da musiquinha? Tem uma música que a gente canta todos os livros da Bíblia. Eu não vou cantar tudo aqui, mas você pode cantar na sua casa para achar. Então, onde fica Tessalonicenses? Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, eu já sei que é depois de Colossenses. Então, achei aqui, Tessalonicenses 5, do 13 ao 22. Qual é a recomendação para nós? E que o tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, admoesteis os desordeiros, os bagunceiros, né? Consoleis os de pouco ânimo. Então, devemos dar consolo àqueles que são desanimados. E sustentar os fracos, ajudar os fracos e ser paciente com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre. O que é regozijar? É alegrar-se. Orai sem cessar. Devemos orar todos os dias, devemos colocar as nossas petições diante de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Vamos ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Não extingais o Espírito, não vamos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Não desprezei as profecias,
examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, vamos examinar o que acontece e ficar conosco, guardar no nosso coração aquilo que é bom. O que é ruim a gente não guarda não, viu? Nem na mente, nem no coração. E nos afastar. O que é se abster? É se afastar da aparência do mal. Que o Senhor nos ajude com isso, crianças. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua mensagem que nos dá esperança. Nós agradecemos ao Senhor porque temos esperança. Como diz na Tua palavra, Cristo em nós, esperança da glória. Nós cremos que a nossa vida é mais do que essa e que o Senhor nos fortaleça, que possamos ser gratos, orar, nos alegrar em Ti e termos essa esperança e esta convicção de que o Senhor está conosco e com a nossa família. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual é a resposta do mistério? Quando a esperança nunca morre? Quando ela está em Deus. Se a nossa esperança estiver em Deus, ela nunca vai morrer. Tchau, crianças! Até semana que vem com o nosso próximo mistério. Nós vamos já preparar uma outra pista. Tchau, tchau, crianças! Beijo no seu coração!